Alô, bom dia. Tudo bem? A gente vai começar hoje mais um webinar aqui na Fronius, né? Hoje sobre monitoramento. Então, bom dia para todo mundo. Espero que tenham tido uma boa semana. A gente já teve uma série de webinários, foi bem legal. Participação do pessoal também aqui. Então, hoje é mais um assunto tão esperado que é monitoramento, né? A gente tem bastante dúvidas aqui no suporte técnico, o pessoal sempre entra em contato com a gente referente a monitoramento. Então, hoje é uma oportunidade legal de quem está participando, encaminha a sua pergunta, né, também aqui nas questões, no chat, pode fazer seus questionamentos, e a gente vai explicar de uma forma geral com foco na configuração. Tá? Então, nós vamos ter outros webinars mais específicos, talvez sobre a placa de monitoramento, ou algumas funções mais avançadas que tem dentro da placa, mas hoje o foco é a configuração inicial. Então, de uma forma mais simples possível, mostrar quais são os recursos ali. Tá ok? Então, como configurar o monitoramento? Hoje quem está aqui comigo é o Bruno também, né? Ele está aqui junto, talvez ele vai dar um auxílio, se tiver uma pergunta pertinente, alguma coisa dá para a gente acrescentar. E também no chat, já conversando em tempo real com o pessoal que está mandando os questionamentos. Né? Eu vou estar falando com vocês aqui durante a apresentação. Legal. Então, quando a gente fala de monitoramento, o que a gente está falando exatamente? A gente está falando do acesso das informações do inversor através de uma plataforma. Né? No nosso caso, é solarweb.com. É nela que a gente faz a aquisição dos dados e consegue verificar o comportamento do sistema. Isso só é permitido acontecer graças à placa de monitoramento. Né? Então, só graças ao Data Manager, que é essa placa que a gente está vendo aqui na parte de baixo. Então, sem o Data Manager, você não tem monitoramento da Fronius. Né? Então, hoje no mercado talvez existem alguns fabricantes ou até distribuidores que têm seu próprio sistema de monitoramento. Então, tudo que a gente está falando aqui, se não tiver essa placa de monitoramento, não se aplica, né? Então, essa placa aqui embaixo, ela que vai permitir todas essas funções e recursos que a gente vai falar. Então, é bem interessante, né? Ela tem diversas funções, a gente vai dar uma olhada. É importante ter essa placa, ela é um diferencial, principalmente para o cliente, né? Que quer acompanhar o monitoramento, entender o que está acontecendo em tempo real. Então, essa integração é possível graças ao monitoramento. Tomar cuidado também, a gente tem recebido feedback de clientes, né, com alguns sistemas de monitoramento que o pessoal tem colocado. Então, o monitoramento original é esse da Fronius, tá? Outros tipos de placa ou itens acoplados, eles são externos ao inversor ou até mesmo acoplado dentro. Tem que tomar cuidado para você não perder a garantia. Né? Então, se der uma falha no equipamento, ele causa algum curto, danifica o inversor, como ele não é um componente Fronius, isso você pode ter perda da garantia. Então, é legal você verificar isso também com o pessoal. Legal? Então, por que é interessante a questão do monitoramento? Ele tem acesso Wi-Fi, também conexão via cabo, né? Ele faz registro de dados. A gente não vai falar disso hoje, mas gerenciamento de energia, controle de potência e diversas outras interfaces, né? Tipos de comunicação. Tudo isso está nessa placa de monitoramento integrado. Legal, então, primeiro para entender sobre monitoramento, a gente tem que falar um pouquinho sobre as características que tem no inversor. Então, tirando aquela tampa cinza escura do inversor, quando a gente olha de frente, uma característica que a gente vai perceber ali é a placa de monitoramento que fica no meio. Então, essa é a cara da placa, né? Essa placa a gente chama de Data Manager aqui na Fronius, é o nome dela. E essa versão que a gente está vendo é a versão 2.0, tá? Então a gente sempre vai estar falando da versão 2.0, porque ela é a versão mais nova. Quem comprou um inversor há um tempo atrás, então bem no início aqui das vendas no Brasil, talvez com a linha Galvo ou IG Plus, pode ter chegado o equipamento com a versão 1.0. Tá? Então a principal diferença da versão 1.0, ela não tem essa chave Master Slave que a gente está vendo na tela agora. E aqui no conector laranja, ele não tem essas duas linhas de conexão preta, ele tem uma linha única, laranja. Então você vai perceber que ele é um pouquinho diferente. Qual que é a diferença do 1.0? Na versão 1.0, não era possível fazer configuração via Wi-Fi. Você conseguia acessar a internet via Wi-Fi, mas tinha que configurar obrigatoriamente por cabo. Na versão 2.0 você já tem essa flexibilidade que a gente vai falar mais à frente. Então é legal também se você tiver alguma dúvida, né, quem tem equipamento mais antigo, tá? Hoje os equipamentos comprados em 2 anos, todos já estão com a versão 2.0, então não tem problema. Mas na dúvida, equipamentos antigos dá uma olhada.
Então, primeiro falar das características. Chave master slave, né? A gente pode chamar também de chave liga-desliga, tá? Então, essa é uma dúvida comum, principalmente quem tem um conhecimento um pouquinho maior sobre redes, né? Acha que tem alguma função, como uma terminação, ou um tipo de resistência. Não. Essa chavinha, teoricamente, se você passar ela para slave, ele vai apagar os LEDs. Você vai ver que a placa está desenergizada, ela desliga a placa. Então, é interessante essa chavinha, você pode usar até mesmo para fazer um reset na placa. Né? Então você muda para a posição slave, depois aguarda alguns segundos, volta para master, você reiniciou a placa sem ter desligado o inversor. Legal? Então essa é a única função. Mesmo utilizando recursos como Modbus, etc., não tem necessidade de mexer nessa chave, não é essa a função dela. IOs e comunicação. Então esse borne laranja é só para conhecimento, a gente não vai precisar dele hoje nessa configuração, mas ele é utilizado para as entradas, saídas e também comunicações. Ali bem pequenininho, tem que dar uma olhada bem de perto ali para ver, é a microchavinha AB. Né? Então essa microchave a gente faz a seleção se a gente vai configurar via cabo ou via wireless. Tá? Então a chavinha por padrão vem na posição B. Então do jeito que vem de fábrica você consegue fazer tudo via Wi-Fi, que é o padrão, né? O que toda a maioria faz hoje. Então é interessante, né? Caso você for utilizar a configuração a cabo, você vai ter que mudar a chavinha. É bom você dar uma olhadinha onde ela fica. Ela é bem pequena mesmo. Então, às vezes, quando está instalado, é mais difícil você verificar. É interessante, enquanto está na bancada, você dar uma olhadinha para você se familiarizar com a chave. Mas depois que ela está instalada, você pode simplesmente com o dedo, você vai sentir ela, você muda ela de posição se necessário. Aqui são os LEDs de indicação. Esse aqui é o sistema, na verdade, o LED de indicação ele tem uma grande importância na placa de monitoramento. Para entender tudo o que está acontecendo com ela, os LEDs vão nos guiar. Então, na dúvida se está conectado ou não, a gente vai sempre olhar nos LEDs. Né? Os LEDs são 4 LEDs, né? Cada um representa uma condição da placa que a gente vai falar mais à frente. Mas é interessante, quando você for precisar de suporte técnico ou tirar alguma dúvida, faz uma relação entre o LED e o símbolo da placa. Né? Então a gente tem os símbolos ali na parte metálica que representam um X, um correto, uma antena e um globo. Né? Cada um tem uma função, então sempre que você for identificar o que está acontecendo, é interessante você falar, ó, o LED X está verde ou vermelho, né? Referenciando isso ao símbolo, porque a posição propriamente dita às vezes pode confundir, né? Falar o de trás, o do lado, o da frente, pode criar algumas dificuldades no suporte. E os conectores DATCOM, né? No próximo slide a gente vai falar um pouquinho mais detalhes sobre ele, mas esses conectores fazem o fechamento da rede DATCOM. DATCOM é uma rede de comunicação do inversor Fronius. É por aqui que a gente vai configurar vários inversores na mesma rede ou outros componentes externos da Fronius. Legal? Então, por padrão, ele já vem conectado porque você, nesse caso, estaria utilizando somente uma placa e só um inversor. Legal. Então, referente àqueles LEDs que eu comentei, quais as funções? Né? A rede SolarNet é essa rede em anel da Fronius, né, que a gente liga diversos inversores. E ele tem essa conexão, então, de entrada e saída por ser uma rede anel. Se você for ligar outros inversores, a saída vai na entrada do próximo e assim em diante até o último. E no último você vai colocar os plugs. Tá? A gente não vai falar sobre ligações com diversos inversores nesse webinar, mas a gente vai ter um webinar específico só para esse tipo de configuração. Né? Então, vamos falar, o que acontece? Eu tenho um problema, onde eu vou identificar? Nos LEDs. Verifiquei as cores dos LEDs. O LED X, né, referente ao SolarNet, está vermelho. O que eu tenho que fazer? Então, verifico se os plugs estão encaixados. Aqueles dois plugs que a gente falou anteriormente, se eles estão realmente lá no local. É interessante, mesmo eles estando presentes, você tirar eles e colocar de novo, caso esse LED esteja vermelho, para identificar se realmente está encaixado ou se ele pode ter saído um pouquinho do encaixe. Outra opção também é colocar um cabo de rede fazendo um jumper no in e no out. Então você coloca uma ponta no in, outra no out, você está fechando também as conexões. Então, se tiver algum problema no conector, ele está rompido, não foi crimpado corretamente, isso resolve. Né? E verificar se a placa está corretamente conectada. Então, a placa de monitoramento, você vai dar só uma olhadinha na parte ali onde tem o conector laranja mesmo, se ela se mexe, se ela não está solta. Ela tem um parafuso que segura para estar bem fixo, mas se porventura ela estivesse solta, iria indicar esse LED também. Hardware, né? Então tem um LED referente só a hardware. Nesse caso, você pode tentar reconfigurar as configurações de fábrica, a gente vai falar sobre isso à frente, como que faz, mas é um procedimento de retornar as configurações para dar uma olhada.
ou realmente é um problema. Então, quando esse LED de hardware acende, normalmente tem algum problema mesmo na placa, ele não é muito comum de estar aceso. Então, se ele está aceso, por exemplo, deu uma falha numa atualização bem no meio, ficou corrompido, ele vai indicar isso. Aí que você vai ter que fazer, acessar as configurações e restaurar as configurações. A gente vai mostrar isso mais à frente, mas esse LED vai indicar que realmente você tem um problema na placa. Conexão Wi-Fi. Se estiver usando um cabo, você pode ignorar essa função, porque é referente à comunicação entre a placa e o modem. Né? É importante verificar se foi inserida a senha correta na conexão do Wi-Fi, né? Então, se foi incorreta a senha, ele não vai entrar. Reiniciar o modem também, então tem essas questões de atribuição de IP e outros fatores, né, referente à comunicação TCP e IP. É interessante você reiniciar o modem e reiniciar o modem do cliente também, né? Então você vai gerar uma nova conexão e ele vai atribuir talvez um outro IP. Isso pode resolver esse tipo de falha. E falha ao se comunicar com o modem. Aí, então, quer dizer, a placa de monitoramento não está conseguindo acessar o modem. Né? Ele tenta acesso e não consegue. Então, pode ser a força do sinal, então um modem muito distante, com ruído, né? Ou alguma configuração do próprio modem, o modem com firewall ou proteções. Isso é importante também dar uma olhada. E, por fim, acho que é o que mais ocorre, né, que você vai identificar ali a questão da conexão com a internet, porque é o que tem mais variáveis, né? Então, sempre que acender o LED do globo, você vai perceber o sistema está offline. Aí você vai olhar os LEDs, você vai verificar que o globinho ali está vermelho. Então você tem que verificar se o modem do cliente naquele instante ele tem acesso à internet. Né? A internet pode ter caído no local, talvez. É importante também verificar força e estabilidade do sinal. Né? Às vezes o sinal está fraco e caindo a todo instante. Então ele vai desconectar da internet e indicar. Você pode reiniciar o modem também, né, da mesma forma que fez no anterior, para ele atribuir um novo IP e tentar a conexão novamente. Restaurar as configurações de fábrica é uma recomendação que a gente tem mais para frente. Então, se tiver algum tipo de conflito, algum problema na configuração, você fazendo o reset, você vai ter a oportunidade de configurar novamente e eliminar o problema. E se tiver apagado esse LED, mas no final da apresentação a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas se tiver apagado, você tem que verificar dentro do SolarWeb se está ativada aquela função enviar dados para o SolarWeb. Se não está ticado essa opção, ele não vai enviar os dados, então você vai ver a produção atual, né, o real que está acontecendo, mas você não vê nenhum dado. Então, não foi enviados dados desde uma data específica, vai mostrar no SolarWeb. Então, talvez esse botão está desativado. Você pode dar uma olhada nas configurações. Então, essas são as funções dos LEDs. Sobre os conectores, né, então aqueles dois conectores que ficam mais à esquerda, por eles serem jampeados, acontece às vezes do cliente final tirar, do instalador tirar, acha que não tem uma função. Né? Então, a função desse conector é fechar a rede em anel da porta DATCOM. Então, se ele estiver aberto, a rede fica aberta e ele dá uma falha. Né? Vai acender aquele LED de X, ou não vai permitir você ativar o ponto Wi-Fi. Tá? Então é importante você sempre olhar se esses conectores estão no local. Internamente, eles são apenas um jumper. Então não é nada, não é uma resistência, não tem nada demais, ele é só um jumper, mas ele tem essa função importante de fechar a rede. Inversores da versão Lite, né, que são inversores que não acompanham a placa de monitoramento, não vêm com esse conector. Então, no caso você comprou posteriormente uma placa de monitoramento, ela vai vir junto com a placa, né? Verifica com o distribuidor quando está comprando, se já vem os plugs, eles têm que acompanhar. E sem o plug ele não vai permitir você ativar o ponto Wi-Fi. Então, prestar atenção também nesse detalhe. Internamente, como que é esse conector? Ele tem um jumper ali nas conexões, né? Nas conexões 3, 4, 5, 6 do conector RJ45 comum. Se porventura você perdeu o conector, né, precisar fazer algum, é só você comprar um conector RJ45 convencional e fazer esse jumper, conforme a indicação aqui na tela. Outra opção, se você tiver também em campo, né, e percebeu que tem um conector faltando, pega um cabo de rede, conforme comentado, conecta a entrada e a saída, né, fazendo um jumper mesmo, com cabo de rede comum. Ele vai fechar da mesma forma a rede e você vai poder ativar o ponto Wi-Fi. Legal? Então, na tela do inversor, você pode ativar a função Wi-Fi. Né? Então, você está gerando um ponto de acesso entre o seu computador, celular e o inversor.
Essa função ela é destinada somente para configuração, né? Então, obviamente, o inversor não gera um ponto de internet ou a conexão não é feita dessa forma. Isso é só um link que permite você ativar um link entre o seu computador e o inversor. Né? Então, essa função, como ela é só para configuração, ela vai desativar automaticamente depois de 1 hora. Ou quando você conclui o processo. Então, quando você está configurando, no final do processo, ela vai desativar. Tá? Então, é importante também prestar atenção. Ela desativa depois de um período, então não tem problema você deixar ativo. E nessa tela você também consegue saber o número do ID. O número do ID vai ser importante para você poder configurar o monitoramento. O SolarWeb, a plataforma na internet, só sabe quem é o seu inversor mediante esse número. Esse número não repete, né? Um número único, cada placa tem seu número. Então é importante você dar uma olhada no número do ID. Agora você chegou na tela lá, né? Está no menu Setup, ponto de acesso Wi-Fi. Chego lá, não está ativando. Né? Então tem que verificar os seguintes detalhes. Ou você aguarda, né? E se você acabou de ligar o inversor, a placa deve estar reiniciando. A gente percebe que a placa de monitoramento, o Data Manager, está reiniciando quando os LEDs estão ainda piscando. Né? Então você vai verificar que os LEDs estão piscando. Você tem que aguardar um pouco até eles ficarem estáveis. Quando todos ficarem estáveis pararem de piscar, aí sim a placa está reiniciada. Outra questão pode ser os plugs que a gente comentou no slide anterior. Né? Então vê se eles estão ali mesmo, vê se eles não está faltando um plug, um conector. Existe dentro dessa tela, né, quando a gente entra no menu Setup Datacom, tem o tipo de protocolo. Esse tipo de protocolo, por padrão, a gente usa o SolarNet. Né? Por padrão, ele já vem assim no inversor, então não precisa nem se preocupar quanto a isso. Mas caso mudaram ou alguém mexeu na configuração, pode ser que suma essa opção de ponto de acesso Wi-Fi. Mas você tem que dar uma olhadinha no tipo de protocolo. Né? Ele tem que estar lá SolarNet, então é só acessar o menu Datacom e verificar se está certinho. Mas se ele tivesse errado, ele some a função de ponto Wi-Fi. E por fim, se não está ativando, realmente você já verificou os passos anteriores, reinicia a placa, né, que seria desligar e ligar. Tem um procedimento que a gente chama de reset AC/DC. Então, mesmo só desligando, né, a parte AC, é importante desligar também a DC. A gente vai fazer a descarga de todos os capacitores, sistemas internos do inversor que geram energia, para ele poder mesmo desligar. Então, a placa vai ter mesmo um desligamento total. Aguarda uns 15 segundos, liga de novo, né, tanto o AC quanto o DC. Então isso às vezes pode também auxiliar, tá? Se for uma coisa simples. Então, esses são os passos que a gente vai olhar antes, né? Então, ver se a placa está ok, ver se os conectores estão lá, e a gente parte depois para a configuração. Então, basicamente na configuração, eu posso fazer por Wi-Fi, né? Que é o meio mais usado, porque hoje com o celular, os aplicativos fica fácil de fazer. Você ativa o ponto Wi-Fi na tela do inversor, no menu Setup, Datacom, ponto de acesso Wi-Fi. Nesse menu, quando você ativa, você vai ver a telinha igual a gente está vendo embaixo, indicando o número do ID da placa e a senha, né, SPW de password. Então ali você tem a senha que é sempre a mesma, tá? Padrão. Uma outra opção, claro, seria também conexão via cabo. Então você coloca o cabo ali, né, na porta LAN e muda a chavinha para a posição A, né, para o lado esquerdo ali, olhando de frente. Então vai permitir que você faça essa configuração via cabo. Só tomar cuidado para não confundir conexão com configuração. Então, você pode tanto configurar via cabo Wi-Fi quanto acessar a internet via cabo Wi-Fi. Tá? Então, no momento o que você está fazendo é configuração, então a chavinha ali tem que estar na posição do que você está fazendo no momento. Você poderia, por exemplo, configurar via Wi-Fi e no fim colocar o cabo de rede e mudar a chavinha de posição para rede e internet por cabo. Tá? Mas para simplificar e como é geral, né, você vai normalmente utilizar o Wi-Fi, celular ou computador, fazer essa configuração e já vai manter. Então, essa chavinha é só para casos mais específicos que você vai utilizar cabo. Legal, então eu vou utilizar a conexão via Wi-Fi, né? Então, esse passo, se você estiver utilizando via cabo, você pode pular simplesmente porque você já tem o link através do cabo, né? Conexão com o equipamento. Mas caso não, clica ali nas suas conexões de internet, Wi-Fi, e você vai identificar ali em cima o ID da placa, né? Então você vai ver que está ali o mesmo número que você estava vendo na tela do inversor, ele gerou uma rede. Você clica nessa rede e dá um entrar. Se ele pedir uma senha, a senha é aquela indicada na tela também, né? O numeral de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você digita e dá um enter, ele vai se conectar a essa rede, tá? Então,
Você pode fazer a configuração ou via aplicativo, né? Então você abre o aplicativo da Fronius, tem um desenho de um inversor, você clica, ele vai entrar. Eu vou exemplificar aqui via navegador, tá? Navegador, indiferente se é computador ou celular, tá? Você pode abrir o navegador no próprio celular ou abrir o navegador no computador, tablet, etc. Né? É só um pouquinho diferente, ou aplicativo ou navegador. Mas depois que ele entra nos passos de configuração, as telas são as mesmas. Tá? A gente vai ter alguns tutoriais também que em breve vão ser lançados, especificamente só no intuito de mostrar a configuração. Hoje é uma ideia geral para ver os passos. Legal, estou conectado na rede do inversor, abri o navegador de internet que eu uso, né? Eu não tenho acesso à internet nesse momento mesmo, porque eu estou na rede do inversor não tem internet, é só para configuração. Eu digito ali em cima na barra http né, que é o padrão quando você vai utilizar um navegador, e escrevo Data Manager. Quando eu escrevo Data Manager, dou um Enter, ele vai entrar nas configurações. Tem uma outra opção, né, que o pessoal também usa bastante, que é o IP. Porque aí você não precisa digitar esse http, Você pode pôr de novo direto na placa 169.254.0.180 e dar um Enter. É a máscara, né, de IP desse endereço, mas talvez Data Manager é mais fácil decorar. Essas informações tem no manual da placa, tá? Então lá tem as opções de IP, você pode utilizar. Sem nenhum problema aqui nesse exemplo, eu te escrevi o Data Manager e dei um Enter. Dei um Enter, ele vai entrar na tela de configuração. Né? Então, a primeira coisa que eu vou ver aqui são as opções. Eu vou clicar em Assistente Solar Web. Cliquei em Assistente Solar Web, ele vai começar comigo um assistente de configuração. Então, ele vai pedir diversas informações. Observa que essas informações são inerentes à placa, tá? Então, a gente está fazendo configuração da placa, eu estou dentro da placa. Quando eu configuro ela, então os dados de valor, dados totais, a gente vai ver dentro da placa. Quando eu estou no SolarWeb, que é a plataforma da internet, lá também eu vou colocar a taxa de remuneração, os custos, tá? Então, são dados que eles não são linkados através dessa configuração. Então, nessa configuração você pode pôr o dado, depois no SolarWeb você vai pôr outro dado, talvez, ou o mesmo dado, mas aí eles não têm relação, tá bom? Então, configurei aqui os detalhes necessários e dou um prosseguir. Né? Aqui eu coloco também as descrições, né? Ele vai puxar automaticamente quem que é meu inversor, e eu coloco a potência watt-pico. Nessa potência watt-pico, ele vai usar para gerar o gráfico aqui interno da placa, então é só para uma referência mesmo. Dou um prosseguir, e ele vai pedir, né, vai dar um aviso importante sobre questões de segurança, né? A gente está trabalhando com dados ali, equipamentos. Você dá um aceitar se concordar com o termo, e ele vai mostrar para você a tela de configurações. Né? A tela de configurações daqui pode até mudar dependendo da versão da sua placa, tá bom? Então, versões antigas você só tinha a opção WLAN, LAN, e não tinha essa terceira opção aqui de rede Access Point. Tá? Então, o que quer dizer aqui? WLAN, se você vai conectar via Wi-Fi, via LAN, se você vai conectar via cabo. Essa outra opção, vamos supor que seu cliente está numa área que não tem internet, mas você quer deixar todos os parâmetros já preenchidos. Então, você preenche todos os parâmetros, dá um prosseguir na opção Access Point e ele vai deixar você acessar a tela inicial da placa mesmo sem ter internet. Tá? Então, também é uma dica legal, quem tem alguma dificuldade, não está conseguindo acessar via internet, ele não está encontrando a rede, você pode pôr em Access Point, prosseguir até o início de configuração da placa e lá você tem outras funções. Então, lá você pode resetar a placa, você tem algumas coisas adicionais. Então, é uma opção interessante também, tá bom? Nesse caso, a gente utilizar aqui é WLAN, né, conexão Wi-Fi, e eu tenho a rede aqui que a gente estava utilizando no momento que chamava sua rede. Tá? Então a gente está vendo aqui a rede, eu clico em cima dela, depois clico em instalar. Né? Então ele vai pedir para mim a senha da rede. Verifica também que tem algumas condições de segurança, tá? Isso são algumas normas de segurança que a placa segue. Então tem a quantidade mínima, né, de dígitos da senha. Se a senha existente não condiz com essa quantidade de dígito, pode ter alguma divergência, a placa não vai se conectar. Então é importante você observar e, se for necessário, talvez alterar a senha do modem e verificar com quem cuida da parte de TI da instalação. Então, coloco aqui os dados de senha, né? Dou um memorizar. A placa vai atribuir, né, o que você colocou e vai memorizar a informação. Então, nesse momento, eu estou criando um link da minha placa falando com quem que ela vai acessar a internet. Observa também do lado direito das redes, a gente tem a força do sinal. É importante você verificar como está a força do sinal também da conexão que você está fazendo. Né? Se tem só um tracinho, a rede realmente está bem fraco o sinal.
2 tracinhos ali é um meio termo, tem que observar, e pode estar ok, mas é importante saber. E 3, né, tracinhos ali quer dizer que está bem legal o sinal. Então tomar cuidado principalmente com um tracinho só. Então se tem um traço de sinal, é que realmente a conexão está fraca, ela pode ficar caindo, né? Você pode ter problemas futuros com essa conexão. Aqui só para exemplificar, né? A gente não vai configurar o IP, a gente vai deixar ele como dinâmico. Então, isso você tem que ver com as características da rede que você está instalando. Se no local tem atribuição de IP fixo, tem algum tipo de restrição, você vai ter que colocar um IP estático ali conforme solicitado pelo lugar de instalação, ele que define, né? No nosso caso, já vai deixar dinâmico, ele vai atribuir um IP. Então aqui é só para mostrar mesmo. Vou dar um conectar agora, já selecionei a rede, coloquei as configurações. E só antes, observa aqui, né, enviar dados para a SolarWeb que a gente comentou, ele está aqui, está ticado, né, ele já vem por padrão ticado, mas observar, tomar cuidado para não clicar sem querer aqui tirar essa opção. Conectar. E aí ele vai ficar fazendo os testes, né, dependendo do tipo de conexão, se ele consegue achar a rede ou não, pode ser que ele faça um teste, 2 testes, né. Então se ele não achar a rede, eu não conseguir fazer um link com essa rede, ele vai dar uma falha nesse momento. Mas se aí tiver ok e ele conseguir acessar os dados através da rede, ele passa para a próxima etapa. Então nessa tela mostra aqui qual foi o IP que ele atribuiu, né? Então a gente tem os dados aqui de máscara, etc. São os dados de conexão, né, do inversor com o modem e com a internet. E é importante esse ponto, ele está falando aqui, ó, alcançável, sim, né? Porque ele pode estar conseguindo conexão com o modem, porém através do modem ele não está conseguindo acesso à internet. Então pode ser alguma restrição do modem. Pode ser alguma configuração, firewall, né? Existem portas, quando a gente fala de modem, a gente fala também de portas de comunicação. O inversor, a placa de monitoramento, utiliza algumas portas para troca de dados. É interessante dar uma olhadinha no manual, lá tem uma parte só sobre portas. Verificar se essas portas estão livres, tá? Se não tiverem, tem que fazer a liberação aqui através do modem, né? Mas aqui nesse caso, ok, alcançável. O que ele me indica agora? Trocar de rede. Então, nesse momento, está completa a configuração. Minha placa já tem acesso à internet, né? Então, poderia parar por aqui e partir para o monitoramento, né? Mas aqui, como o intuito também é mostrar as configurações, a gente vai prosseguir, né, daqui para frente. Então, a gente vai mostrar como que chega até o menu inicial. Mas no caso, se você estivesse só configurando, você poderia parar por aqui e fechar. A recomendação que ele dá aqui na parte inferior é você se conectar na rede de internet, que no caso da minha rede chama sua rede, e clicar aqui, porque esse foi o IP que ele atribuiu. Legal? Então ele atribuiu esse IP, ele vai me indicar aqui para mim acessar através do IP. Então eu vou estar na mesma rede, né? Vou entrar na mesma rede que eu conectei à internet, não é mais a rede do inversor. Dou um conectar. Cliquei ali conectar. Pronto, agora eu estou na mesma rede que o inversor está, então por isso que eu consegui. Só tomar cuidado, às vezes pode ser que do inversor ele atribuiu aqui esse IP, mas depois mudou, né? Então teve alguma desconexão e conexão novamente, ele mudou o IP. Aí por aquele número você não vai conseguir achar. Se isso acontecer, o que você vai fazer? Ativa o ponto Wi-Fi igual a gente fez lá no começo, você vai estar do lado do inversor mesmo. Ativa o ponto Wi-Fi e se conecta novamente no inversor, na vez de se conectar na rede do cliente, ok? Então, se conecta no inversor, digita lá http://data manager ou o IP e ele vai acessar de novo, você vai chegar nessa tela de novo. Legal? E ele vai te mostrar qual que está atribuído mesmo IP, mas você pode prosseguir pela própria placa. O importante, a gente está conectado no modem, tá? Está dentro do modem. Quando eu dou um prosseguir, ele me pede uma senha, né? Então o usuário vai ser sempre admin, só que ele vai pedir para atribuir uma senha aqui em cima. Então, coloquei uma senha, né? Essa senha sempre pode ser solicitada quando você faz a configuração da placa. Então, depois, futuramente, você vai acessar a placa de novo, ele vai abrir um pop-up na tela perguntando a senha. Então, é importante você lembrar, colocar uma senha ou marcar em algum lugar no inversor qual foi a senha que você utilizou para acessos futuros. Dou um prosseguir. Ele vai carregar a senha. Nesse caso, eu até dei um print aqui na configuração, ele estava tentando me encaminhar para o SolarWeb. Né? Então, por quê? Porque eu já acabei a configuração, não precisaria prosseguir para a tela inicial, já está conectado à internet. Ele gostaria que eu fosse para o SolarWeb para criar a instalação online. Mas nesse caso eu queria prosseguir. Então, o que eu fiz? Eu fechei essa tela e voltei naquela tela anterior. Tá bom? Então, ele me reencaminhou, aí eu voltei na tela anterior. E aí sim ele permitiu chegar na tela inicial de configuração. Então, essa tela aqui, digamos que é a tela inicial da placa Data Manager.
Nela eu tenho todas as configurações e opções existentes na placa, tá bom? Então esse aqui é o intuito quando você quer fazer uma configuração um pouco mais avançada, verificar alguns detalhes. Então prossegue até o fim, vai chegar nessa tela. Legal? Quando você está em campo, a recomendação é sempre proceder com a atualização. Hoje nós temos o recurso, quem tem o monitoramento Fronius, né, com o Data Manager, de fazer a atualização remota. Então, se o inversor for da versão ali 3.4 para cima, você já consegue fazer remota. Porém, se você tem um inversor um pouco mais antigo, ou dependendo da versão do modelo do inversor, número de série, ele vai ter uma versão um pouco mais antiga. Então, você teria que fazer no local. Como nessa instalação, teoricamente, você ainda está no local, faz a configuração e já faz também a atualização no próprio local, né? Então você garante que a placa está sempre com a última versão. Então esse é o intuito de indicar aqui. Configurei o monitoramento, vou até o fim e acesso a atualização de firmware. Quando eu clico ali em atualização de firmware, tem a opção examinar. Eu vou ver qual versão que eu estou. Ele examinou aqui e mostrou que eu estava na versão 3.7 e tenho a 3.9 disponível. Tá? Então, eu poderia fazer essa atualização aqui da placa. Só clicar em atualização, ele faz a atualização através dos dados da internet. Então, como a placa já está conectada à internet, eu faço a aquisição desses dados via internet. Legal. Então, atualizada a placa, ok. Posso fechar essa tela, não preciso mais da parte de configuração da placa. Aí eu parto para a configuração do SolarWeb. Né? Aí sim, me conecto na internet, né? Pode ser a internet do cliente, onde for. Eu não preciso estar necessariamente no local também. Vou lá e faço um login na minha conta. Fiz o login na conta. E se eu não tiver nenhuma instalação, assim que eu vejo, se eu tiver instalações, ela vai estar lá embaixo, no final da página. Clico ali em adicionar instalação. Né? Adicionar instalação. Ou ali em cima, né, onde tem aqui, a gente pode também adicionar instalação por aqui em cima, tem o mesmo sinalzinho de mais. Legal, adicionei instalação. Põe os dados, né? Importante. Como que eu sei qual inversor que eu tenho lá no local? Através desse número. Essa é a única coisa que vai indicar para essa instalação quem que é a minha placa de monitoramento e o inversor. Né? Coloquei o número aqui do ID da placa que eu anotei enquanto eu estava lá na frente da tela. Preenchi as outras informações, dou um salvar e está feita a instalação. Legal, nesse caso o inversor não estava produzindo, né? Mas a gente consegue ver aqui que ele está ok, ele está conectado. Se tivesse sem acesso à internet, ele ia dar um offline. Então, também aqui os gráficos, eles podem demorar até 1 hora para serem atualizados, tá? Então, é o ciclo de atualização do próprio Data Manager. Então, assim que você acabou de configurar, tem que esperar um pouquinho. Legal? A placa, ela envia dados para a internet conforme você tem acesso. Vamos supor que você configurou tudo, funcionou durante um dia, então eu gerei gráfico durante um dia, depois caiu. Enquanto a placa está offline, ela continua registrando dados na placa, né? Então, o Data Manager continua registrando dados, registrando. Assim que você tem acesso na internet, vamos supor, daqui 5 dias voltou à internet. Quando ele se conectar de novo, ele vai encaminhar todos os dados acumulados na placa, preencher as informações. Né? Então, assim que ela trabalha, não necessariamente quando cai ele tem a perda de dados, tá bom? Mas tem que verificar. Lógico que a placa tem que estar energizada. Vamos supor que o inversor desligou, né? O inversor está off, o display apagado. Então, nesse caso, a placa não salva as informações porque ela está desenergizada. Legal? Então, a configuração é basicamente isso. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos menus da placa, mas só para resumir. Então, a configuração, no geral, é simples e a mesma. O que vai divergir de uma instalação para outra? Né? O pessoal fala que em alguns lugares tem mais dificuldade, em outros é mais fácil. A questão é sempre a internet do local, né? O que a gente não consegue controlar. Então a internet ela é bem variada, né? Tem vários provedores, vários tipos de internet, internet via rádio, outros tipos de proteção, etc. Empresas, né, que têm sistemas de proxy e proteção. E, normalmente quem trabalha, né, a gente trabalha, os instaladores são especialistas na área de elétrica, não na área de TI, né? Então, lógico, a gente tem um conhecimento de TI básico, né, de TCP/IP, essa questão de atribuição de IP e etc, mas a gente não conhece a fundo a parte de TI. Então isso também pode criar algumas dúvidas e dificuldades na instalação, né? Porque depende do que tem na estrutura do cliente. Você normalmente não conhece o modelo do modem, quantos repetidores ele tem, você pode estar tendo conflito de informações naquele modem, qualidade, né, de sinal. Então essas são as variáveis do monitoramento. Por isso que em algumas instalações é mais fácil, outras mais complicado. Tá? Mas no geral é sempre bom, na dúvida, testa numa fonte confiável, né? Se você pode gerar um sinal de Wi-Fi pelo celular, gera um sinal de Wi-Fi
né, conecta nessa rede que você confia, que você conhece a estabilidade, né, porque realmente o cliente pode variar muito de um lugar para o outro essa parte. Legal? Mas a configuração ela é simples. Agora a gente vai dar uma olhadinha, a gente tem um inversor aqui instalado e a gente vai dar uma olhadinha nas configurações aqui da placa. Desculpa. Aqui na tela inicial da placa, a gente vai ver as configurações. Então, eu vou aqui para a tela inicial. Deixa eu só colocar aqui o mouse. Legal. Então, opa, isso aqui não. Isso aqui é a tela de informações. Vamos primeiro, quando você acessa as configurações da placa, aqui a gente está numa placa real, tá? Ela está instalada aqui no inversor aqui embaixo, e a gente está acessando ela através da rede. Então, aqui a gente vê os dados de geração da placa, né? Então, as informações que eu configurei, e aqui um grafiquinho de geração também, tá? Então, eu tenho essas informações. À direita, eu tenho os menus, né? A gente vai navegar aqui pelos menus. Esse aqui é a vista geral do sistema, que a gente tem uma ideia. E tem a opção de informações do sistema. Essa tela eu consigo acessar configurando ou eu estou na rede do cliente, ou eu conecto direto na placa de monitoramento e abro a configuração, ou, lógico, quem tem um conhecimento mais avançado na parte de TI consegue atribuir um IP e liberar algumas portas, né? Faz um port forward, alguma coisa para você ter um acesso remoto da placa, tá? Mas nesse caso você tem que ter um conhecimento bacana de informática, mas também é possível. Nesse caso eu estou na rede da Fronius e o inversor está também na rede da Fronius, então eu consigo acessar a placa via rede, tá? Mas pela internet simplesmente depende das suas configurações. Normalmente não dá se você não fizer uma configuração mais avançada. Legal, na tela aqui de informações do sistema, o que eu tenho? Todas as informações da placa. Então eu tenho a versão do firmware, né? Tem as cores dos LEDs, lembra aqueles 4 LEDs que a gente comentou? Aqui eu consigo ver também a indicação deles. Qual o IP atribuído nessa rede, né? A máscara, etc. E aqui embaixo eu tenho aquela opção que eu comentei, restaurar configurações de fábrica. Né? Então essa opção é a que a gente usa quando realmente não está conectando, eu não sei mais o que pode ser, já verifiquei todas as condições da rede, de internet e etc, e não conecta. O que eu posso fazer? Restauro, seleciono a opção aqui todas as configurações e restauro. Então ele vai apagar as configurações de rede. Né? Isso é bacana fazer também quando você altera a rede. Então mudou de rede, né? Eu tento configurar a rede e não consigo, restauro as configurações. Isso aqui digamos que é o nosso Ctrl Alt Del da coisa, né? Você reseta aqui, depois você volta as configurações. Legal? Então esse aqui é o menu informações do sistema. Diagnóstico de rede, você pode fazer testes, né? Ver se está comunicando com o monitoramento e etc. Aí é uma questão entre a placa e o SolarWeb, tá? Então ele faz um ping, faz um teste de rede e fala se está conseguindo transmitir através dessa rede. Atualização de firmware que eu mostrei ali, né? Então, agora a gente está na placa aqui mesmo, dá para a gente clicar rapidinho e mostrar. Você pode atualizar por aqui, dou um fazer atualização e ele atualiza. Legal? Atualização automática, ele vai te indicar se você tem atualização disponível ou não, automaticamente. Isso normalmente nessas versões novas você vai ver no SolarWeb. Mas a placa por si só não atualiza sozinha, tá? É importante tomar cuidado com essa questão da atualização, porque depende da qualidade também da internet do local. Antes de você atualizar, mesmo remoto, é importante entrar em contato com quem está no local para entender o que está acontecendo naquela rede. Vamos supor que naquele dia a rede caiu, ou a rede está muito fraca, ela está caindo toda hora. Aí você vai fazer uma atualização e ela cai no meio da atualização. Você pode ter um problema, né? Pode ficar corrompido os dados. Você teria que entrar de novo ali e tentar resetar a placa. Então é importante ter certeza que está ok a internet local e aí sim você atualiza. Legal? Sempre também tem esse botão, sempre que você fizer alguma ação, você pode confirmar aqui em cima. Se eu colocar acessar o assistente, eu volto naquelas telas que a gente viu agora há pouco, né? Ele passa passo a passo comigo, como se fosse um assistente de configuração, mostrando onde eu tenho que passar, né? Aqui eu vou acessar o menu configurações. Então, todas aquelas opções que a gente passou lá na frente, elas estão aqui disponíveis. Eu poderia editar, certo? Então, ou eu faço assim, ou via assistente. Aí o assistente vai fazer um passo a passo comigo. Nesse caso aqui, eu posso acessar uma por uma. Então, nome da instalação, né, não precisa necessariamente ser igual ao nome do SolarWeb, vai ser só o nome atribuído aqui da placa aqui em cima. As taxas, né, os valores para ele calcular a produção, quanto que é minha remuneração.
E aqui a questão de data e hora, né? Você pode sincronizar a data e hora com o seu computador, na vez de ajustar ou manualmente. Mas é importante essa informação, porque é a informação que ele vai utilizar para criar os gráficos. Né? Se essa informação estiver errada, você pode criar os gráficos no dia errado, num local errado, e vai ter problema. Então é importante isso aqui estar sempre ajustado. Parte de senhas. Né? Vocês estão vendo aqui esses menus que estão escuros? É porque você tem que configurar uma senha de service. Quando você configura uma senha de service, você tem acesso a esses dois menus, né, que aqui é a questão do Smart Meter e outras funções mais avançadas que a gente não vai entrar hoje. E essa senha admin é a senha que você criou lá na frente. Então, aquela senha que você criou lá no início, aqui também você pode ajustar a senha. Rede. Aqui eu vou mostrar as redes, né, aquela tela similar àquela que a gente viu. E aqui eu vou dar uma olhadinha como que está a conexão. No meu caso, aqui eu estou utilizando nesse momento a LAN, né? Eu estou usando conexão via cabo mesmo. Mas as redes Wi-Fi, vamos supor que eu queira alterar, não quero mais usar LAN, quero usar Wi-Fi. Eu poderia clicar aqui em redes Wi-Fi, depois eu venho aqui, procuro qual rede que eu quero me conectar, né? Visando sempre também a força do sinal aqui, é importante dar uma olhada. Conectei e dou um confirmar, tá? Sempre é importante confirmar as ações. Se você sair da tela sem confirmar, ele não vai proceder com alteração, tá? Então, confirmo, legal. Para fazer mudança de rede é por aqui, sempre qualquer coisa relacionada. SolarWeb, né? Nesse menu eu tenho aqui acesso como que ele faz a transmissão de dados, né? Então, por exemplo, cada ciclo de consulta, então cada informação ali no inversor é cada 5 minutos, né? O mínimo é 5, então tem até mais informações aqui. Enviar dados, aquele botãozinho que eu falei, isso aqui tem que estar em sim. Se tiver em não, o que, que acontece? Aquele LED fica apagado do globinho, né? Que ele não vai enviar informações. E você não vai ver nenhum dado de geração na tela do inversor. Então é importante isso aqui estar em sim. Por padrão fica como sim, tá? Então é importante consultar só se você tiver algum problema. E como que eu faço envio de dados? Se é por hora em hora, né? Diariamente, etc. Então, de hora em hora também é padrão. Aqui são os horários, né? De dados ali que vão ser enviados. Então, no horário de produção solar normalmente. Se você tem um smart meter, aí sim é importante, né? Interessante você colocar todos, porque você também tem consumo à noite. Aqui no caso, hoje a gente frisa aqui em produção, porque a produção é só quanto tem radiação solar. Mas se eu for falar sobre consumo, aí muda um pouquinho esse cenário. Legal. Mensagem de serviços também, né? A gente tem essa função aqui lá no SolarWeb. Eu posso configurar algum local para receber esse tipo de informação. Aqui são funções mais avançadas que a gente não vai falar hoje, né? Mas eu tenho acesso às configurações das IOs, para que eu quero, assim como também gerenciamento de energia, como que eu quero que se comporta. Push Service é uma função de comunicação mais avançada, né? Então, através de servidores, você pode criar aqui sua configuração Push Service. Modbus também é um protocolo, né? Então, os protocolos que tem na placa de monitoramento são acessados por aqui, né? Aqui dentro você parametriza eles. No caso, o retificador alternado, aquele campinho que a gente colocou lá para gerar os gráficos, né? A indicação. Só um detalhe, aqui está diferente porque a gente mudou essa placa aqui para o teste, como a sala que a gente está em outro local, a gente tinha configurado ela num galvo, né, num primo, e agora a gente colocou num galvo, então ele identificou e ficou outro nome aqui, eu poderia alterar isso aqui, tá? Mas é só para indicação de teste aqui, a gente mudou de sala. E eu não tenho nenhum sensor card. Então essas são as configurações que a gente tem aqui na tela, basicamente, tá? Então é importante, principalmente informações do sistema aqui, né, para a gente restaurar as configurações de fábrica. Vou acessar aqui a tela. Ali, restaurar configurações de fábrica. E essa parte de configurações, principalmente de rede, data e hora, né? Então verificar realmente se a rede que eu estou conectado está correta ou se eu preciso fazer alguma alteração. Quando que eu acesso essa tela? Quando eu tiver alguma necessidade a mais. Tirando aquele momento que eu atualizo, eu normalmente vou acessar essa tela quando eu tenho algum problema de conexão. Então, não estou conseguindo conectar na rede do cliente. Eu vou entrar nessa tela e vou verificar aqui o que pode estar acontecendo. Ou não estou recebendo dados no SolarWeb, eu venho na aba aqui, Front SolarWeb, e vejo o que está acontecendo aqui nesse campo, por que eu não estou recebendo. Legal? Então, basicamente, isso aqui são todas as telas daquele menu de navegação. Agora a gente vai fazer só, resumindo tudo que a gente já falou aqui, dúvidas frequentes, né? Então, pessoal, principalmente quem está começando agora a utilizar os produtos Front, pergunta onde que ele tem acesso ao número do ID, né? E qual que é essa senha que pede na hora que ele vai acessar. Então, isso está na tela. Assim que você ativa o ponto Wi-Fi,
ele vai aparecer na tela, a gente está vendo aqui a indicação, né? Então aqui o nome Frone, os underline 240, esse é o número do ID da placa, né? O número de ID. A gente consegue ver aqui. Esse aqui, PW, é a senha para acessar essa rede quando eu ativo o ponto. Outra dúvida, né? Então você fez toda a configuração. Aí você chega lá no SolarWeb e está offline. E agora, né? O que você faz? Você tem que olhar nos LEDs. Os LEDs vão te indicar o que está acontecendo naquele momento na placa. Tá? Então dá uma olhadinha nos LEDs, ver quais estão verdes, quais estão vermelhos. Normalmente o problema de conexão com a internet é o globinho, né? Que ele é referente à internet. Então, não está conectando a internet, o globinho está vermelho. Opa, vou verificar aqui que pode ser, conforme a gente comentou ali no começo. Reinicio o modem, vejo se é mesmo o sinal está estável, vejo qualidade do sinal e etc. Não conectou de forma alguma, eu tenho sempre aquela opção de restaurar configurações de fábrica, né? Para voltar às parametrizações e tentar de novo. E uma última opção, normalmente a gente pede para os clientes fazerem o suporte técnico, tenta em outra fonte de internet. Né? Então, como a gente não conhece a internet do cliente, é importante talvez pegar um outro ponto de internet para tentar fazer essa configuração. Tento o meu celular, por exemplo, ativo o ponto Wi-Fi do meu celular, conecto o inversor nele. E aí o que eu vou evidenciar? Se o problema está na placa ou na rede do cliente. Né? Com isso você consegue mostrar para o cliente, ó, está conectado aqui na minha rede, é alguma coisa na sua rede, vamos chamar alguém de TI, vamos dar uma olhada nesse modem. Legal? Então, esses são os passos. Mas tá offline, tá estranho, não tá gerando gráficos, dou uma olhadinha primeiro nos LEDs, eles vão me dar um norte. Depois que eu vi os LEDs, tá ok, aí sim eu vou partir para ação referente às cores dos LEDs, tá? Então o LED que vai me indicar o que eu tenho que fazer depois. Suporte técnico também, né? Encaminha para o suporte técnico problema de internet, encaminha já descrito o que está acontecendo e quais são os LEDs que você observou. Alteração de rede. Então, mudou o modem do cliente, né? Ou precisa alterar a rede, mudou de localidade, etc. Ou mudou de Wi-Fi para cabo, sei lá. Você pode acessar aqui, né? Entra nas configurações da placa, entra no menu configurações. Aqui entra no menu configurações, vai na parte de redes, verifica que a rede, que a coisa você pode remover a rede e adicionar a rede nova. Se não der certo, você tem a opção sim de restaurar as configurações. Todas as configurações, tá? Que aí ele vai tirar as configurações de rede que já estavam lá inseridas, né? Ele vai tirar e você vai poder configurar de novo, tá? Então isso é o procedimento normalmente quando você tem que alterar a rede já existente. Tem uma ferramenta que ela é bem legal, por exemplo, eu utilizei agora para encontrar a nossa placa aqui que está no inversor. Ele encontra o Data Manager na rede, né? Então se tiver mais de um, se ele está na mesma rede, você abre o Fronius Data Logger Finder. Então você clica nesse aplicativinho, quando ele abre, ele começa a procurar sozinho. Você não tem que fazer nada, né? No computador, nesse caso. Então você clica nele, abre, ele vai achar todo mundo que está na rede, e ele vai te dizer qual IP é atribuído. Você só clica em cima, ele já abre. Tá? Então é uma ferramenta bem legal. Você entra no site da Fronius e escreve lá, na aba de pesquisa, Data Logger Finder, ele vai baixar, dá para você o instalador. Você baixa, instala, ele também ajuda bastante quando você tem mais de um inversor na rede e você quer achar eles através de outro ponto. É o que a gente usa aqui. Data e hora, conforme eu comentei, é importante, né? Se a data e hora estiverem errados aqui, você vai ter os dados, não vai ser gerados os dados corretamente lá no SolarWeb, ou no dia diferente, ou você não vai conseguir ver. Então, dá um sincronizar, verifica se os dados estão corretos. Não está enviando dados para a SolarWeb, né? Você não está vendo os gráficos ali, pode ser, né? Então, não está gerando gráfico. Normalmente é o quê? Data e hora errada, ou essa função aqui está desativada. Legal? Então, se tiver com esse problema, acessa as configurações, dá uma olhadinha nesse parâmetro. Ele tem que estar ativo. E também senha de acesso, né? Então, quando você clica lá, né, digita o IP da placa, ou IP atribuído, ou descreve HTTP, // Data Manager, e ele pede uma senha. Aí você fala, deixa, não lembro a senha. O usuário sempre vai ser admin, tá? Isso é padrão, isso não dá para mudar. E a senha é a senha que você atribuiu. Caso você não se lembre da senha, o que você tem que fazer? Encaminha, tira uma foto, né, para mostrar que aquela placa é sua mesmo, né, comprovando que você possui aquela placa de monitoramento, tira a foto do número da placa na tela do inversor e encaminha para a gente. Fala assim, ó, não estou conseguindo acessar essa placa, eu esqueci a senha, eu não lembro. E a gente vai gerar para você no sistema uma senha e um usuário que dura durante um dia. Né? Então, durante aquele dia, você pode fazer a configuração. Se for uma consulta futura, por exemplo, você vai pedir hoje para ir no cliente amanhã, informa a gente gera uma senha para amanhã.
tá? E aí você entra lá, na vez de usuário ser admin vai ser today, né, que é de hoje, e a senha você copia e cola, que são alguns caracteres aí, uns 30 caracteres, e você tem acesso à placa durante um dia. Legal? Isso acontece também. Pessoal, essa aí foi a parte de configuração, né, da placa de monitoramento. A ideia foi ser bem simples, né, direto ao ponto, mostrar aqui, porque em paralelo, lógico, a gente vai liberar também alguns tutoriais, passo a passo, tanto por aplicativo, passo a passo pelo navegador, para você poder acompanhar num vídeo mais curto, assim, de poucos passos, como que faz o monitoramento. Mas a ideia aqui era dar um overview nessa questão, né, e também poder conversar aqui, o Bruno está através do chat falando com o pessoal. Qualquer dúvida ou sugestão referente ao webinar, né? O webinar que aconteceu, você quer algum tema ou está faltando alguma coisa, manda aí para o saque@afronis.com. Suporte técnico, tem o acesso, né, o nosso acesso central, que é o pv.service.brasil, e também o pessoal de vendas que está disponível. Se perdeu algum outro webinar que aconteceu, né, já teve já alguns webinários bem legais, não tem problema, todos estão disponíveis lá no canal do YouTube. Se você perdeu esse mesmo ou chegou no meio do webinar, você vai poder assistir no YouTube depois, lá tá todos disponíveis e todos vão ficar disponíveis depois, tá? Obrigado pela presença de vocês. A gente vai ficar mais um pouquinho agora aqui no chat, né, conversando com o pessoal. Tenha uma boa semana. Até o próximo. Tchau, tchau.